Se fossem encontradas carruagens no Mar Vermelho, provavelmente teriam algo a ver com a travessia do mar. Dizem que o mar guarda seus segredos, mas e se um deles estivesse prestes a ser revelado? Não faz muito tempo, uma equipe de mergulhadores de elite aventurou-se nessas águas, não em busca de ouro ou fama, mas de um mistério com quase language not registered for generation anos. Eles não foram guiados por lendas de cidades perdidas ou navios piratas, mas pelo livro do Êxodo. A história é conhecida. Moisés, o mar que se abriu e o exército do faraó engolido pelas ondas. Durante séculos foi chamado de mito, metáfora, uma história poderosa sem provas. Mas e se isso estiver prestes a mudar? O que os mergulhadores encontraram pode ser mais do que corais e areia. Podem ser os vestígios de um campo de batalha esquecido, um milagre congelado no tempo sob o mar. E se for verdade, poderá abalar os mundos da ciência, da fé e da história. Isto não é apenas um mergulho. É uma jornada rumo ao mistério, às escrituras e à própria fronteira do impossível. A missão secreta de mergulho começou discretamente, sem imprensa, sem anúncios em revistas científicas, sem alarde. No final de Language Not Registered for Generation, em um trecho isolado do litoral perto da praia de Nueba, no Golfo de Aaba, um grupo de mergulhadores entrou na água ao amanhecer. Mas estes não eram mergulhadores comuns. Entre eles estavam ex-membros da Marinha dos UA, Navy SEALs, engenheiros navais e consultores de arqueologia subaquática. A missão deles foi planejada como uma operação militar. O objetivo era verificar ou desmentir um dos eventos mais controversos da história da humanidade. O equipamento utilizado era de última geração: sonar de alta resolução, drones submarinos com inteligência artificial, scanners de sedimentos multiespectrais, todos projetados para escanear e mapear o fundo do mar como nunca antes. Eles não buscavam apenas formas, procuravam padrões, anomalias, vestígios de guerra sob as águas. Mas o caminho para essa missão não foi fácil. Antes mesmo de entrarem na água, a expedição enfrentou forte oposição. Diversos governos emitiram alertas contundentes, alegando questões de segurança, legalidade e preservação cultural. Departamentos universitários descartaram o plano da equipe como pseudociência. Autoridades egípcias e israelenses teriam os alertado para não prosseguirem, alegando preocupações diplomáticas. Mesmo assim, algo impulsionou a missão. Esse algo foi a fé e o financiamento. Discretamente, um grupo de ricos investidores privados entrou em cena. Não eram investidores comuns, eram crentes. Homens e mulheres movidos não pelo orgulho acadêmico, mas por um senso de propósito divino. E assim a expedição nasceu em sussurros e foi conduzida discretamente. Mas os rumores sempre vêm à tona. Assim que uma foto vazada mostrou uma equipe montando submersíveis com frases enigmáticas em hebraico, a internet pegou fogo. De volta ao lugar onde o faraó caiu, dizia uma legenda. Em poucos dias, a frase viralizou. Debates acalorados irromperam em fóruns, sites de profecias e canais de teorias da conspiração no YouTube. Será que alguém finalmente provaria que o livro do Êxodo era mais do que apenas uma história? O mundo ainda não sabia, mas algo estava prestes a se agitar nas profundezas. O Êxodo e o mistério bíblico. Para compreender a importância do que poderia ter sido descoberto, precisamos voltar não apenas à Language Not Registered for Generation, mas à aurora da antiguidade, ao Êxodo. O momento em que Moisés, armado apenas com um cajado e a palavra divina, conduziu todo um povo para fora do domínio egípcio. De acordo com a Bíblia hebraica, os israelitas fugiram da escravidão pelo deserto e chegaram à beira do Mar Vermelho. Encurralados entre o mar e o exército do faraó que se aproximava, não havia escapatória. Mas então as escrituras milagrosas nos dizem que as águas se dividiram e os filhos de Israel entraram no meio do mar em terra seca. Êxodo, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation.
E enquanto os carros de Faraó trovejavam atrás deles, o mar se abriu. É um momento fundamental para 3 das grandes religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Um momento de intervenção divina, de libertação, de julgamento. Mas por gerações, os céticos têm perguntado: onde estão as provas? Arqueólogos vasculharam a península do Sinai, mas não encontraram acampamentos hebreus, artefatos e certamente nenhum carro de guerra. Alguns estudiosos chegaram a propor que o Mar Vermelho era uma tradução errônea, que se referia, na verdade, a um mar raso de juncos, mal chegando à cintura. Outros apontaram para o Golfo de Suez. Nenhuma dessas teorias jamais se alinhou completamente com a grandiosidade do relato bíblico. Então surgiu uma localização alternativa: o Golfo de Aba, próximo ao atual noroeste da África Oriental. Essa teoria não nasceu em um laboratório ou universidade. Ela surgiu de exploradores, pesquisadores bíblicos e analistas de mapas. O que eles encontraram foi surpreendente: uma ponte terrestre subaquática entre as costas do Egito e da Arábia. Era larga, lisa e plana o suficiente para permitir a travessia de um grande grupo de pessoas, homens, mulheres, crianças e animais, e ficava diretamente sob as ondas, onde antigos guerreiros talvez ainda repousem. Seria este o verdadeiro local da travessia? Seria o milagre mais do que uma metáfora? Essa teoria, por muito tempo ignorada ou ridicularizada, ganhou novo fôlego porque os mergulhadores da expedição Language Not Registered for Generation, equipados com equipamentos inimagináveis no passado, estavam indo direto para as coordenadas que, segundo rumores, guardavam um segredo enterrado há Language Not Registered for Generation anos. Ron Wyatt, o pioneiro controverso. Muito antes dos sonares e drones com inteligência artificial, havia um homem com uma Bíblia, uma bússola e uma convicção. Ron Wyatt não era um arqueólogo com formação universitária. Era um enfermeiro anestesista do Tennessee, um homem discreto cuja fé o levou aos desertos e mares do Oriente Médio. Para muitos no meio acadêmico, ele era um entusiasta marginal, descartado como um caçador de tesouros moderno. Mas para outros, ele era um pioneiro, um homem que ousou seguir as palavras literais das Escrituras aonde quer que elas o levassem. Em Language Not Registered for Generation, Wyatt fez seu primeiro mergulho no Mar Vermelho. O que ele alegava ter encontrado sob as ondas inflamaria tanto devoção quanto divisão. Ele falava de formas cobertas de coral, estruturas com simetria incomum. Rodas de carroça, não uma, mas várias. Rodas de 4, 6 e até 8 raios, preservadas em corais, mas inconfundíveis em sua forma. Ele afirmava ter visto eixos, ossos humanos, restos de cavalos, um campo de batalha selado no tempo pelo sal e pelo mar. Não havia artigos acadêmicos, nem estudos revisados por pares, apenas fotos, anotações manuscritas, filmagens subaquáticas granuladas e depoimentos apaixonados. Os céticos zombaram. Os governos negaram as permissões para extrair o que poderia haver ali. E os arqueólogos alertaram que o coral podia imitar quase qualquer forma, especialmente na mente de um crente. Mesmo assim, a história não morreu. Para cada crítico, havia 10 que se inspiravam. Os relatos de Wyatt se espalharam pelos círculos religiosos, livros de profecias e documentários religiosos. Para eles, ele era mais do que um homem. Era um instrumento, uma testemunha, uma voz clamando das profundezas. Ao longo das décadas, outros seguiram seus passos. Pesquisadores independentes, pastores, mergulhadores com câmeras GoPro e diários de oração. E cada vez que desciam ao Golfo de Aba, retornavam com perguntas e admiração. Talvez Wyatt não tenha encontrado tudo, mas talvez, só talvez, tenha encontrado algo. O coral encobria mistério, brilha. Por que as descobertas de Wyatt não foram removidas? Por que não há exposições em museus? Por que não há provas físicas?
Segundo Wyatt, a resposta era tanto científica quanto espiritual. Primeiro, os corais. O Mar Vermelho é um ecossistema vivo e vibrante. Ao longo dos séculos, os corais crescem sobre objetos submersos, cobrindo-os e preservando suas formas, mas não sua composição. O que resta é uma concha semelhante a calcário. Se você tentar removê-la, ela se desfaz. Imagine o fantasma de uma roda intacta, apenas porque não foi tocada. Segundo, as leis. O Departamento de Antiguidades do Egito é notoriamente rigoroso. Remover artefatos, mesmo que suspeitos, de sítios subaquáticos é ilegal sem provas irrefutáveis e autorizações exaustivas. Wyatt alegou que teve seus pedidos negados mais de uma vez. Em terceiro lugar, a roda dourada. Em uma das partes mais debatidas de seu depoimento, Wyatt disse ter descoberto uma roda dourada brilhante em pé no fundo do mar. Ele relatou o fato às autoridades, que supostamente a apreenderam, e então, nada, nenhuma foto, nenhum relatório, nenhuma confirmação, apenas silêncio. Os críticos chamaram isso de ficção conveniente. Os crentes chamaram de supressão trágica. Era verdade, ilusão ou algo mais? O que é inegável é o seguinte: Wyatt acendeu uma chama que não se apagou. Por décadas, seus mergulhos foram sussurrados em porões de igrejas e estudos bíblicos. Você já ouviu falar das rodas de carruagem no Mar Vermelho? Seriam reais? E agora, décadas depois, uma nova equipe de mergulhadores retornou às mesmas coordenadas que Wyatt havia fornecido, utilizando a tecnologia que ele nunca teve. O que eles encontraram pode confirmar ou complicar para sempre o legado de Ron Wyatt. A descoberta moderna. A equipe de mergulho de Language Not Registered for Generation não esperava o que viu, não completamente. A princípio, o fundo do mar estava silencioso. O sonar varria um terreno liso, pontuado por formações rochosas ocasionais e jardins de coral. Mas então algo emergiu, não na superfície, mas nos padrões. Simetria, repetição, geometria, onde não deveria haver. Estruturas com forma circular, ásperas, porém uniformemente espaçadas, conectores em forma de eixo entre as massas de coral. Quanto mais fundo os drones penetravam, mais as formas se repetiam. Então, aconteceu algo que ninguém esperava. Um brilho. Logo abaixo de um véu de sedimento, um lampejo dourado captou a luz. Metálico, tênue, possivelmente degradado, mas inconfundível contra a paleta discreta do fundo do mar. Mergulhadores desceram, com as câmeras gravando. O que registraram causou arrepios na sala de controle acima. Fragmentos de carros de guerra, raios de madeira rachados, há muito deteriorados, mas delineados por corais, acessórios semelhantes a bronze, o que pareciam ser fêmures humanos e mandíbulas de equino, curvados, fossilizados, envoltos em algas marinhas. Mas foi a disposição que mais os impressionou. Os corpos, os destroços. Não era aleatório. Parecia o caos congelado em movimento, como se uma fileira inteira de soldados, cavalos e rodas tivesse sido erguida, arremessada e deixada cair em pleno ataque. Um mergulhador descreveu como um túmulo aquático. Outro, um cemitério de guerra. As imagens mostravam restos mortais orientados na mesma direção, como se todos estivessem fugindo ou avançando. Alguns fragmentos apresentavam sinais de impacto violento, eixos destruídos, raios quebrados, estruturas esqueléticas retorcidas. Seria isso uma batalha antiga ou o colapso de um exército engolido por uma força divina? Os cientistas hesitam, mas as formas não mentem. A localização coincide com as escrituras. E a descoberta por si só já diz muito. Choque e repressão pública. As imagens não permaneceram em segredo por muito tempo. Poucas semanas após o mergulho, começaram a surgir trechos online.
vídeos granulados das rodas de coral, imagens congeladas das câmeras dos mergulhadores e sussurros de áudio expressando entusiasmo e incredulidade. Tudo começou em fóruns de nicho sobre profecias, depois no TikTok, depois no YouTube, e então explodiu. A internet entrou em erupção. Milhões assistiram. As sessões de comentários se encheram de versículos do Êxodo. Teorias surgiram de todos os cantos do mundo. Seria essa a tão esperada prova? Teria o Mar Vermelho acabado de revelar seus mortos? Um comentarista escreveu: "Isso não é apenas arqueologia, é um julgamento preservado em pedra." Os meios de comunicação entraram em polvorosa. Alguns noticiaram o fato com cautela, como uma possível anomalia arqueológica. Outros zombaram. Apresentadores de programas de entrevistas noturnos fizeram piadas. Greg Gutfeld ficou famoso por dizer: "Quero meu livro de história de volta." Mas então os vídeos começaram a aparecer. Desapareceram. Vídeos sumiram. Contas foram suspensas. Tópicos inteiros foram apagados de fóruns da noite para o dia. Alguns chamaram isso de aplicação de direitos autorais. Outros alegaram segurança nacional. Mas para muitos espectadores, pareceu censura, supressão, como se alguém não quisesse que o mundo soubesse o que havia sido descoberto. Teorias surgiram aos montes. Seria uma conspiração das elites acadêmicas, um apagão midiático ordenado por governos seculares ou simplesmente uma reação de pânico a alegações não verificadas? Ironicamente, a supressão apenas ampliou a descoberta. As pessoas começaram a revisitar os mergulhos originais de Ron Wyatt. Suas filmagens granuladas agora estavam sendo analisadas com novos olhos. Debates acalorados irromperam nos corredores das universidades. Acadêmicos que antes descartavam a ideia como fantasia agora eram forçados, a contragosto, a reconsiderá-la. O efeito cascata era inegável. Comunidades religiosas em todo o mundo reacenderam sua paixão. Pastores proferiram sermões sobre o Êxodo com renovada urgência. Documentários foram anunciados da noite para o dia. Para muitos, isso não era mais apenas uma história, era uma revelação. O retorno da arqueologia bíblica. Amplie a perspectiva. Olhe além do Mar Vermelho e você verá uma mudança que vem se construindo há anos. Das encostas nevadas do Monte Ararat à região selvagem e acidentada perto do Monte Si, um renascimento silencioso vem se agitando. A arqueologia bíblica, antes relegada a um segundo plano por ser considerada especulativa ou irrelevante, está retornando com força total. Novas ferramentas mudaram o jogo. Drones agora mapeiam terrenos antes considerados intransitáveis. Inteligência artificial escaneia milhares de documentos em busca de referências antigas. O LiDAR penetra a copa das árvores na selva. O sonar de alta resolução revela o que o olho nu jamais poderia. Essas tecnologias, combinadas com imagens de satélite e modelagem digital, estão desvendando anomalias que não encontram explicação nos livros didáticos seculares. E não se trata apenas de carruagens. Há rumores renovados sobre a Arca da Aliança. Sua última localização conhecida era em profundos cofres sob a Etiópia. Os manuscritos do Mar Morto continuam a revelar novos fragmentos, desafiando cronologias históricas há muito estabelecidas. Escavações perto da antiga Jericó sugerem colapsos repentinos, muralhas que ruíram, não que sofreram erosão. Não é que essas verdades nunca tenham existido. É que finalmente estamos olhando com mentes abertas e tecnologia de ponta. E mais do que isso, não são apenas os acadêmicos que lideram essa busca. São crentes, exploradores, tecnólogos, pessoas comuns com uma curiosidade extraordinária. Pessoas que perguntam: e se a Bíblia não fosse metafórica, mas histórica? As fronteiras estão se tornando tênues. A divisão entre fé e ciência não é tão grande quanto se acreditava. Porque a verdade não se importa com sua origem, implicações, o que mais se esconde sob a superfície.
Agora, o mundo está numa encruzilhada. Se essa descoberta for verdadeira, se essas formações de coral forem realmente o que pensamos que são, então o que mais deixamos passar? O que mais se esconde sob os oceanos, desertos e montanhas? Será que os grandes milagres sobre os quais lemos não seriam alegorias poéticas, mas sim registros históricos? E quanto às pragas do Egito? O maná no deserto? O sol parado em Jericó? E se a linha do tempo da história humana não estiver incompleta, mas desalinhada? Por séculos, ciência e fé foram retratadas como opostos, presos em uma eterna disputa. Mas e se forem parceiras? Duas lentes observando a mesma realidade de ângulos diferentes. As rodas da carruagem talvez nunca sejam expostas em uma vitrine de museu. Podem se desfazer antes mesmo de serem tocadas, mas isso não as torna insignificantes, torna-as sagradas, porque às vezes os maiores artefatos não são aqueles que podemos segurar, mas sim aqueles que nos fazem pensar, questionar e acreditar. Repito, isso não se trata apenas de arqueologia. Trata-se de como vemos o passado e a nós mesmos. No fim das contas, a história é mais do que água salgada e corais. É profecia, é memória, é a convergência de escrituras antigas e descobertas modernas. Se as rodas do faraó realmente repousam no fundo do Mar Vermelho, então isso não é apenas uma nota de rodapé em um livro didático. É um eco divino, um trovão da história que diz: o que foi escrito pode de fato ter sido real. E assim, deixamos vocês com esta pergunta: se o Mar Vermelho guarda a verdade, que outros milagres podem ser reais? A sarça ardente era mais do que um mito? O fogo realmente caiu no Monte Carmelo? Uma pedra realmente derrubou um gigante? A história está sussurrando. Estamos prontos para ouvir? Compartilhe sua opinião. Deixe seus pensamentos, suas perguntas, sua curiosidade nos comentários abaixo. E lembre-se, isso pode ser apenas o começo. Porque o passado não está morto, nem sequer está enterrado, está à espera de ser redescoberto